Boa tarde, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso Obreiros de Vida Eterna, né, do André Luiz. Nós estamos hoje no capítulo 11, né? Amigos Novos, o nome do capítulo, né? Se a gente pensar, né? Semana passada, né, no capítulo anterior, nós vimos que eles estavam em busca de 5 amigos, né? E então vamos dar sequência à história. Então, conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, nos despedimos da instituição socorrista, nos colocando a caminho da crosta. Jerônimo dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria a nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada. E nos manteríamos em ligação incessante com a casa transitória para maior eficiência no dever a cumprir. Explicou que, naturalmente, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos, prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro, e a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Nós os conduziremos até lá, nos instantes do sono, para que se habituem lentamente com a ideia do afastamento definitivo. Intrigado ao verificar tanta cautela, eu perguntei: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de um núcleo de amparo direto? O amigo riu com indulgência, né, na superioridade legítima dos ensinamentos e esclareceu: não, absolutamente não. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas para a ocasião do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital, em todos os setores da manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender às necessidades. Sentindo-me a estranheza, Jerônimo disse: não se trata de privilégio, nem de compensações de favores. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a tomaram conta nessa obra, examinando-se a extensão do futuro trabalho. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se oferece ao servidor fiel, de modo a preservar-lhe o devotamento ou devotado espírito de ação maléfica dos elementos destruidores, com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa analisar a magnitude do nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Ouvindo as explicações, me lembrei instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Não haveria contradições no esclarecimento?
Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas através de todos os lados. Notava que criaturas de mais elevado valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Não era por acaso cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido entregues às feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações. E ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O assistente percebeu o jogo de raciocínio que eu estava tendo, né? E disse: suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe, no amparo de Deus, o protecionismo do ditador terrestre. Embora a perpetuidade de favores materiais injustificável destaca entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Costuma guardar serviço, estima o entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição ao que já recebeu. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se fossem gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios, enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva. Os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações de sua fé, que são indispensáveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno, atento e fiel, deve interessar a classe inteira, o que quase sempre parece sofrimento e tentação, constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. O argumento era lógico e incisivo, e porque o assistente silenciou, pensando sobre o objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei não fazer mais perguntas. Orientados por Jerônimo, atingimos pequena cidade do interior e nos dirigimos a certa casa humilde, na qual ele logo nos apresentou determinado companheiro em lastimáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. E indicando o doente, disse: este é Dimas, assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência, faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, dedicando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Nosso amigo se fez o credor feliz de inúmeras dedicações de renúncia, com o que sempre conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença, fechou os olhos do corpo e nos enxergou com a visão da alma, e animando-se sorriu. Enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas
conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com muita facilidade. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado. Aconselhado por Jerônimo, aproximei-me do enfermo, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe as palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ao quarto e nos saudaram atenciosamente. Jerônimo, nosso dirigente, nos convidou à retirada, nos explicando depois que havíamos nos afastado. Após visita rápida aos interessados, nos reuniremos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Esperaremos a noite para esse fim. Na pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigiu-nos ao Rio de Janeiro. Utilizávamos a volitação prazerosas e felizes. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado. Após a permanência na escura região de que procedíamos, fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos da viagem não pode de modo algum substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar no processo de volitação. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a Terra, dentro de harmoniosas condições, conservávamos descansados e bem dispostos, trabalhando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios, marcando as cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, reunindo as criaturas em ninhos floridos de trabalho específico. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam-me o espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não passou muito tempo e penetramos uma residência singular em bairro menos populoso e disparamo-nos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro de idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a 2 pequenos que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do doente, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou para ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? O filho mais velho perguntou. Sim, Carlinhos, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los, como pai que eu sou. Fez-se mais terno o olhar e continuou.
ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde vai, papai? O menor perguntou. Para um mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo sadio, embora diferente. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Esforçou-se o pai de modo visível para se dominar e prosseguiu. Não devem ter medo. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, me substituindo, até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa. Mas como se arranjariam comigo, assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês sem que vocês me vejam. Sorriu conformado e acrescentou: possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar com vocês, como agora, para que fiquem certos do meu amor. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Vão dizer que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura acabou comigo. Mas eu previno vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e nos amaremos uns aos outros cada vez mais. Reparei que o pai doente sentia um desejo imenso de abraçar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, ele se mantinha de mãos imóveis, sem o contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, ele se dirigiu ao filho mais velho. Diga-me, Carlinho, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Por acaso você admite que nosso amor e a nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinzas, mais nada? O pequeno, a fim de parecer valente, respondeu: acredito como o senhor, que a morte não existe. Então o pai disse: quando eu partir, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso pai passou a considerar: vai fazer 3 anos que nós instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu, levado ao suplício e à morte. Voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia, para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa, impondo modificações à conversa. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir, apresentando nosso amigo Fábio, em vésperas de libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo, porém é homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta.
Vários mentores da nossa colônia têm o Fábio em alta conta. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia dos Esforços Próprios, a fim de nos ser útil. Livre do sectarismo, infenso às paixões e amantes do dever, nosso irmão instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa e os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem, que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação será agradável e natural. Soube viver bem para morrer bem. Viver bem não é viver com riqueza, é viver com sabedoria. Eu me aproximei do doente, examinando sua situação orgânica. A tuberculose minou seus pulmões, me impressionando as formações cavitárias, aquelas caverninhas que a tuberculose vai formando, e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, e embora o abatimento natural, em seu estado, ia ensinando a seus filhos inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamos? Nosso companheiro vai bem e nos dispensa de maior colaboração, disse o assistente. Aí nós saímos admirados com o exemplo que acabamos de ver, Daí a instante, Jerônimo nos conduzia a confortável apartamento em moderno edifício de elegante bairro. Entramos. No leito, permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstias no coração. Cercavam-na atenciosas duas senhoras, ainda jovens, que a culminavam de discretos cuidados. E nosso dirigente nos explica. É nossa irmã Albina, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo em seu trabalho evangélico. A gente sempre fala, Não importa qual a religião que você determina para a sua vida, embora o que importa é como você a pratica. Ela era evangélica, ela tinha vindo da colônia espiritual que eles estão, ela era evangélica e ela permanece em serviços nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se no labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou sua fronte com a mão, e Albina, no semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, esclareceu para uma das companheiras que estavam lá: Eunice, me dá a Bíblia, desejo meditar um pouco. Oh, mamãe, não será melhor descansar? Graças a Deus a falta de ar cedeu e a senhora parece tão bem disposta. E ela respondeu: a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. E diante dessa suplicante ternura,
a Eunice apanhou a Bíblia que estava na cômoda e entregou para a mãe. A respeitável anciã assumiu aquela posição para a leitura, recostou-se nos travesseiros altos, pegou o óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a colaboração. Apresentou-se então o capítulo 11 do Evangelho do João Evangelista, relativo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu-o pausadamente em voz alta. Terminando, exclamou comovidamente: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus, possamos todas nós encontrar a vida eterna em Jesus Cristo. Assim seja. As filhas acompanharam respeitosa. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei a insuficiência cardíaca, oriunda de um aneurisma em condições ameaçadoras. O assistente se dispunha a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém do nosso plano, o plano espiritual, né? Portanto, era uma pessoa desencarnada, né? Apareceu à porta de entrada. Era dedicada amiga que vinha velar a cabeceira da doente. Cumprimentou-nos bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo lhe explicou nossa missão. Estamos aqui para ajudá-la a desencarnar. E aí a interlocutora sorriu e disse: reconforta-nos a proteção de que a nossa irmã está recebendo. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada à nossa esfera com urgência para receber o prêmio de que fez jus. Todavia, há ponderosas razões para que ela seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. E Jerônimo respondeu: teremos prazer em todo serviço fraterno. Passaremos por aqui diariamente até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. E a simpática visitante de Albina agradeceu e partimos.